Um simples dia que se inicia com a ida ao trabalho pode gerar 1001 preocupações. Você quer um exemplo? Imagine aí que essa pessoa hiper preocupada já acorde pensando, e se eu chegar atrasado no trabalho, o que vai me acontecer? Mas e se der algum problema ali no carro, um problema técnico, isso atrapalhar a minha chegada ao trabalho? E se quando eu chegar lá no trabalho, o meu chefe me demitir? E se eu não der conta daqueles trabalhos ali? Porque são multitarefas, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Existem pessoas que vivem preocupadas assim o tempo inteiro. Esses pensamentos podem se tornar ideias fixas, muitas vezes reais para aquela pessoa, mesmo que ela tente entender que aquilo não é tão real assim quanto parece. Eu diria para vocês que isso traz grandes efeitos aí negativos nos relacionamentos e nas percepções sobre si mesmo. Seja muito bem-vindo ao canal Pensar e Sentir. Eu sou a psicóloga Ellen Vargas, especialista em saúde mental e terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma temática que, hora ou outra, surge no meu Instagram, onde diversas pessoas preocupadas pedem orientações sobre como lidar com essas preocupações. E aí eu pensei, vou trazer então essa temática para o YouTube e discutir um pouquinho mais. E aí, você topa falar comigo sobre isso? Então fica aqui comigo até o final deste vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana eu posto por aqui 2 vídeos com temáticas diferenciadas. Eu tenho certeza que vai alcançar você. Curta também este vídeo para que o robozinho do YouTube entenda que este vídeo é relevante para outras pessoas também e para que este canal também seja recomendado. Pois é, gente, vamos falar então de preocupação. Quem nunca se preocupou, né? Nós vivemos em um mundo pós-moderno em que a agitação, a aceleração tecnológica gera nas pessoas uma preocupação imensa. São muitas cobranças que muitas vezes nos levam a querermos ser melhores pais, melhores mães, melhores no trabalho. Onde nós formos, muitas vezes nós pensamos o que faremos, como lidaremos com aquela situação, e aí surgem pensamentos intrusivos que acabam afetando a nossa forma de gerir as nossas próprias emoções. E eu diria para vocês que o que não pode acontecer é ficarmos imersos nessa apreensão toda. E neste vídeo você irá aprender juntamente comigo aqui como nós podemos lidar com o excesso de preocupações, entender os mecanismos da preocupação, entender a diferenciação entre 2 tipos de preocupação, que é a preocupação normal e a preocupação excessiva. Mas vamos começar então falando dos mecanismos da preocupação. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, já tenha dito assim: eu vivo me preocupando por antecedência. Este termo é muito usado em pessoas que vivem apreensivas em relação ao futuro. Ou seja, pessoas que vivem aí o tempo inteiro preocupadas. É muito comum as pessoas viverem apreensivas principalmente em relação a eventos que ainda não aconteceram. Como, por exemplo, será que vai dar certo aquela apresentação de trabalho na faculdade? Será que a família do meu parceiro vai gostar de mim? Será que eu vou causar uma boa impressão naquela entrevista de emprego? Meu povo, eu diria para vocês que não é só em eventos passados não, viu? Tem muita gente que se preocupa com eventos que já passaram. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: eita, eu achei que as pessoas não deram muita importância para o que eu disse. Será que eu falei algo que não devia? Será que minhas atitudes causaram incômodo nas pessoas? As pessoas que se preocupam demais, elas analisam os detalhes das suas interações sociais e vivem o tempo inteiro atentas a todas as respostas comportamentais das pessoas. E na maioria das vezes elas não consideram suas próprias atitudes aceitáveis e ficam o tempo inteiro querendo agradar as pessoas. E eu diria para vocês que é uma função do nosso cérebro evitar determinado perigo. Por isso que nós nos preocupamos. É um mecanismo defensivo aí do nosso cérebro. Por exemplo, imagine que você tem que caminhar à noite em um lugar escuro que você nunca andou antes. Logo virá uma preocupação quanto à sua segurança. É como se o cérebro já respondesse automaticamente de forma a evitar um determinado perigo. Mas nós estamos falando aí de perigos reais. E na preocupação excessiva, o perigo não é real, mas a pessoa fantasia pensamentos aí que afetam muito e geram muito sofrimento para ela. A preocupação excessiva faz com que a pessoa então se torne prisioneira desses estados de alerta. Essa pessoa tem níveis de adrenalina muito elevados e podem ocasionar estresse. Aí o que acontece? A pessoa passa a ver perigo em todos os lugares, ela começa a fantasiar, a criar pensamentos que são muito prejudiciais. A pessoa passa a não raciocinar mais logicamente e afeta seus relacionamentos, afeta
afeta a sua percepção de si mesmo e dos seus valores. Por isso que muitas pessoas relatam que quando elas se preocupam demais, as coisas sempre acontecem o contrário do que elas pensavam. Porque na realidade gera um estado de confusão mental e a pessoa faz com que a preocupação se sobreponha à realidade e acaba se confundindo, acaba dando tudo errado no final. Eu gostaria agora de fazer com vocês a distinção entre a preocupação normal e a preocupação excessiva. Até certo ponto, a preocupação ela vem agindo aí como um propulsor na nossa vida, é como um sinal. Ela nos sinaliza de que precisamos cumprir determinada tarefa, de que precisamos executar determinada coisa. Até esse ponto nós vemos aí uma normalidade. É um sinal de que realmente precisamos nos organizar, que precisamos fazer determinada coisa funcionar. É sinal então de que preocupamos com aquela coisa e de que queremos que a execução seja fiel ao que pensamos. Já a preocupação excessiva, ela nos paralisa, ela faz com que vivamos o tempo inteiro em estado de alerta. Simplesmente a mente procura aí por motivos para se preocupar, afetando o nosso relacionamento com as pessoas, porque o cérebro está o tempo inteiro buscando esses motivos, essas razões. Em tudo eu vejo preocupação, em tudo eu vejo que vai dar errado, não vai dar certo. Ou eu vou fazer demais ou vou fazer de menos. E isso afeta muito a forma como essa pessoa vê as suas próprias realizações. A pessoa vive o tempo inteiro distante do presente. Ou ela fica muito apegada ao seu passado ou muito focada no futuro, distanciando-a da realidade. Ela se torna uma pessoa hiper nervosa, que tem o foco só na preocupação. Ela não encontra uma saída visível naquele momento. É como se ela tivesse uma visão em túnel, pensamentos em visão de túnel. Por quê? Eu só vejo que aquela coisa lá da frente tem razão. O que está aqui do meu lado, que eu posso estar enxergando, as outras possibilidades, eu sou incapaz de perceber. Eu diria para vocês que as consequências da preocupação excessiva podem afetar diversas áreas de nossa vida. Nos relacionamentos, por exemplo, a pessoa mantém a superficialidade das relações, porque ela se preocupa sempre com o que o outro está pensando dela ou de que talvez não seja uma boa relação. Então essa relação não se concretiza, justamente pelo medo de manter contato, de que talvez aquela pessoa esteja falando mal dela. Enfim, diversas situações podem surgir aí. Compromete também o desempenho dessa pessoa no trabalho, porque ela fica pensando, será que meu trabalho vai ter sucesso? Foi como no exemplo do início que eu dei para vocês. A pessoa fica o tempo inteiro pensando que algo vai dar errado. E aí, o estresse se torna uma constante, impedindo a pessoa de manter o curso normal de sua própria vida. E outra consequência pior aí do excesso de preocupação é que essa pessoa pode desenvolver aí ansiedade generalizada e fobias específicas, como no caso a fobia social, em que a pessoa tem dificuldades aí de se manter ligada às relações interpessoais e de se posicionar frente a essa realidade. Além dessas questões emocionais e psicológicas, a preocupação excessiva pode ser fruto de uma sociedade moderna, onde as vidas atarefadas, as multitarefas impedem muitas vezes a pessoa de ter um momento para si, um momento para descontração, gerando, portanto, muito estresse, acúmulo de atividades e dificuldade até mesmo de pensar de forma mais coerente com a realidade que a pessoa necessita para ter uma boa saúde mental. Recentemente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, incluiu aí a síndrome de Burnout, que é justamente o excesso de trabalho que ocasiona um demasiado estresse na pessoa, cansaço e sintomas ansiosos. E nós vemos aí essa inclusão justamente pela quantidade exagerada de pessoas com esta condição ao redor do planeta. E eu diria que nunca foi tão importante aprender a controlar o estresse, aprender a controlar esses pensamentos para que tenhamos aí uma vida de maior qualidade, para que tenhamos aí resultados favoráveis a uma vida sem sofrimentos. Eu vou agora dar 4 dicas para vocês aprenderem então a controlar o excesso de preocupação e ajudá-lo então nessa manutenção da qualidade da sua saúde mental. A primeira dica é renuncie o controle. Para de querer controlar tudo e todos.
Nós não temos domínio sobre o comportamento alheio. E eu diria para vocês que errar é humano. Nós precisamos aceitar nossas falhas, nossos erros e não nos culpar o tempo inteiro por isso. E eu acredito que se tentarmos aí conduzir os nossos pensamentos de forma favorável, questionando esses pensamentos, por exemplo, a pessoa que tem excesso de preocupação vive muito no será. Ou se, será que aquilo vai acontecer? E se isso fizer parte da minha vida? Então, assim, o autocontrole é importantíssimo nesse momento. Esses pensamentos, eles passam a controlar você. Nesse momento, você precisa aprender a questionar para que você tenha mais qualidade, para que você tenha mais leveza e que perceba também, temos limitações. Não conseguimos controlar a mente de ninguém, nem fazer com que o outro faça aquilo que nós queremos. A segunda dica é: acrescente momentos de silêncio na sua vida. Atenção plena é significativa. Eu diria para você, se você tirar um tempinho para uma meditação, para uma prática sem julgamentos, para uma prática de interiorização, tenho certeza que você vai conseguir silenciar alguns dos pensamentos aí que estão te controlando. E este autoquestionamento é importantíssimo nesse momento. Então aprenda a silenciar. Se você falar, Ellen, mesmo assim eu não consigo, os pensamentos ficam ultra acelerados, apenas fique, respire. A prática vai fazer com que você aprenda a adquirir novas habilidades mentais aí para esse autocontrole. A terceira dica é: exteriorize os seus pensamentos. Nada melhor do que escrever, do que falar, do que externalizar aquilo que está te afetando, que está prendendo você interiormente. Você precisa descrever, detalhar o porquê daquilo está sendo tão impactante para você no momento, o porquê de tanta preocupação. Nós só conseguimos encontrar soluções para determinados problemas ou preocupações quando observamos o que de fato tem ocasionado. Quando externalizamos, nós entendemos os quês e os praquês. Busque então apoio de um profissional. Busque ajuda nesse momento que você precisa entender esses pensamentos, o que eles têm ocasionado aí na sua vida, impedindo o fluxo normal, impedindo você de dar continuidade aí à sua vida de uma forma mais positiva. A quarta dica é: acredite em si mesmo. Eu diria para você que a preocupação excessiva é sinal de ausência de autoconfiança, porque a pessoa não consegue depositar pensamentos positivos relacionados a determinada situação. A pessoa sempre vê o pior desfecho para um determinado cenário. Ela vai sempre ver catástrofe, sempre ver o copo de água derramando, enfim, filtros mentais aí que filtram apenas o negativo. E eu diria para você que para a superação desse momento em que você tem excessivas preocupações, é necessário desenvolver a autoconfiança e entender que você pode se enxergar cenários favoráveis aí para a mesma situação. Você deve então confiar nos seus instintos e saber que você tem habilidades e que essas habilidades podem ser utilizadas naquele momento em que você está duvidando ali do que é real, do que é interpretação. É o momento em que você vai colocar em xeque essas duas situações e vai questionar para encontrar a real evidência para a manutenção aí dos seus pensamentos. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Obrigada por ter chegado aqui até o final desse vídeo. Gratidão, sempre gratidão. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.